Capítulo 6. Verdadeiro e falso sistema de cura da mente. Felicidade e saúde. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande quando um é atingido, o outro é influenciado. O estado mental tem muito que ver com a saúde física. Se a mente estiver livre e feliz pela convicção de estar praticando a justiça e pelo senso da satisfação de tornar outros felizes, isto ocasionará uma alegria que agirá sobre o físico todo, produzindo uma livre circulação do sangue e a tonificação do corpo todo. A bênção de Deus é cura, e os que são pródigos em beneficiar a outros notarão essa bênção maravilhosa em seu coração e em sua vida. Testimonies for the Church 4:60. Milhares sofrem sem necessidade. Milhares que sofrem e agonizam ao nosso redor poderiam ficar bons e viver, se desejassem. Todavia, sua imaginação os prende. Temem piorar se trabalharem ou fizerem exercício, quando é precisamente esta a mudança de que necessitam para ser curados. Sem isso jamais podem melhorar. Deviam exercitar o poder da vontade, erguer-se acima de suas dores e debilidades, entregar-se a empreendimentos úteis e se esquecerem de que têm costas, lados, pulmões e cabeça doloridos. Deixando de exercitar todo o corpo, ou parte dele, trarão sobre si condições mórbidas. A inação de qualquer dos órgãos do corpo será seguida de uma diminuição do tamanho e força dos músculos, e fará com que a corrente sanguínea circule vagarosamente através dos vasos sanguíneos. Testimonies for the Church 3:76. Saúde através de serviço a outros. Os que, na medida do possível, se dedicam à obra de fazer o bem aos outros, dando demonstração prática de seu interesse por eles, não só estão aliviando os sofrimentos da vida humana ao ajudá-los a conduzirem seus fardos, mas ao mesmo tempo estão contribuindo grandemente para a sua própria saúde da alma e do corpo. Fazer o bem é uma obra que beneficia tanto ao doador como ao recebedor. Se vos esquecerdes a vos mesmos no interesse de outros, obtereis vitória sobre vossas enfermidades. A satisfação que sentireis ao fazer o bem, ajudar-vos-á grandemente na recuperação do estado saudável da imaginação. A alegria de fazer o bem estimula a mente e vibra através de todo o corpo. Enquanto o rosto do homem beneficente é iluminado pela alegria, e seu semblante expressa a elevação moral da mente, o do egoísta e mesquinho é deprimido, abatido e sombrio. Seus defeitos morais lhe são vistos no semblante. Enfermos, advirto-vos a que vos atrevais a alguma coisa. Despertai o poder de vossa vontade, e fazei pelo menos uma prova desse assunto. Desviai de vos mesmos os vossos pensamentos e afeições. Andai pela fé. Estais inclinados a centralizar vossos pensamentos em vos mesmos, temendo exercitar-vos, e receando que se vos expuserdes ao ar perdereis a vida. Resisti a esses pensamentos e sentimentos. Não vos submetais à vossa imaginação doentia. Testimonies for the Church 2:534. Trabalho braçal versus atividade saudável. O trabalho manual ativa a circulação do sangue. Quanto mais ativa a circulação, tanto mais livre estará o sangue de obstruções e impurezas. O sangue nutre o corpo. A saúde do corpo depende da circulação perfeita do sangue. Se o trabalho for realizado sem o coração estar nele, é simplesmente trabalho servil, e o benefício que deveria resultar do exercício não é obtido. The Reformer, maio de 1873. Contentamento e alegria. Uma mente bem disposta, um espírito alegre, é saúde para o corpo e energia para a alma. Nenhuma causa de doença é tão fecunda como a depressão, a melancolia e tristeza. A depressão mental é terrível. Testimonies for the Church 1:702. Incluindo o poder da vontade. Nas viagens, tenho deparado com muitos que eram realmente sofredores imaginários. Faltava-lhes força de vontade para subir acima da doença do corpo e da mente e combatê-la. E, por isso, foram detidos na escravidão do sofrimento. Grande parte dessa espécie de doentes é encontrada entre a juventude. Às vezes me encontro com mulheres jovens prostradas no leito de dor. Elas se queixam de dor de cabeça. Seu pulso pode estar firme, e elas serem corpulentas. Todavia sua pele amarelada indica que elas estão biliosas.
Meu pensamento tem sido que, se eu estivesse em seu estado, saberia imediatamente que atitude tomar para obter alívio. Embora me sentisse indisposta, não esperaria para recuperar-me deitada. Traria em meu auxílio o poder da vontade, e deixaria a cama e me dedicaria a ativo exercício físico. Observaria estritamente hábitos regulares de levantar cedo. Comeria pouco, aliviando dessa forma o meu organismo de carga desnecessária, incentivaria a alegria e proporcionaria a mim mesma os benefícios do exercício apropriado ao ar livre. Tomaria banho frequentemente, e beberia bastante água pura e refrescante. Caso fosse seguida essa conduta de maneira perseverante, resistindo à inclinação para agir de maneira diferente, operaria maravilhas na recuperação da saúde. Falsas indisposições. Sinto tristeza pelos que não só se enganam a si mesmos pensando que estão doentes, mas que se conservam enganados por seus pais e amigos, os quais acariciam suas enfermidades e os dispensam do trabalho. Fossem eles colocados em situação tal que se vissem compelidos a trabalhar, dificilmente falariam de dificuldades que, enquanto na indolência, os mantém na cama. O exercício físico é uma preciosa bênção tanto para as enfermidades da mente como as do físico. O exercício, com alegria, provar-se-ia em muitos casos um restaurador muito eficaz para os inválidos queixosos. A ocupação útil poria em exercício os músculos enfraquecidos, estimularia o sangue estagnado no organismo, e despertaria o fígado entorpecido para realizar o seu trabalho. A circulação do sangue seria uniformizada e o organismo todo revigorado para vencer as más condições. Eu frequentemente volto de junto do leito desses inválidos voluntários, dizendo de mim para mim, morrendo aos poucos, morrendo por indolência, enfermidade que ninguém pode curar a não ser a própria pessoa. Às vezes vejo moços e moças que poderiam ser uma bênção a seus pais se com eles partilhassem os cuidados e fardos da vida. Eles, porém, não sentem nenhuma disposição para fazer isso, pois não é agradável, antes acompanhado de algum cansaço. Eles dedicam muito do seu tempo a diversões inúteis, em prejuízo dos deveres que precisam executar a fim de obterem uma experiência que lhes será de grande valor em suas lutas futuras com as dificuldades da vida real. Vivem para o presente apenas, e negligenciam as qualidades físicas, mentais e morais que os preparariam para as emergências da vida, e lhes dariam confiança e respeito próprios em tempo de tribulação e de perigo. T. Alter Former, janeiro de 1871, p. 132, 133. O Espírito Santo como restaurador. O doutor E. tem cometido um grande erro no que se refere ao exercício e aos divertimentos, e um erro ainda maior em seu ensinamento atinente à experiência religiosa e ao excitamento religioso. A religião da Bíblia não é prejudicial à saúde do corpo e da mente. A influência enobrecedora do Espírito de Deus é o melhor restaurador para o doente. O céu é todo saúde, e quanto mais plenamente são sentidas as influências celestiais, tanto mais certa a recuperação do enfermo crente. Realize o enfermo alguma coisa, em lugar de ocupar a mente com um simples divertimento, que o diminui em sua própria estima e o leva a considerar sua vida inútil. Mantém de elevado poder da vontade, pois a vontade estimulada e corretamente dirigida é um poderoso calmante para os nervos. Os enfermos são mais felizes quando ocupados, e sua recuperação se dá mais facilmente. Testimonies for the Church 1, 556, 557. A cura da mente santificada. A luz que me foi dada é que se a irmã que mencionais se revestisse de decisão e exercitasse seu gosto pelos alimentos saudáveis, todos esses períodos de depressão desapareceriam. Ela tem dado rédeas à sua imaginação. O inimigo tem tirado vantagens de sua fraqueza física, e sua mente não é incentivada a manter-se firme contra as aflições da vida diária. É da saudável, santificada cura da mente que ela necessita, de um aumento da fé, e do serviço ativo em favor de Cristo. Necessita também do exercício de seus músculos em trabalho prático ao ar livre. O trabalho físico será para ela uma das maiores bênçãos de sua vida. Ela não precisa ser uma doente, mas uma mulher de mente sã e robusta, preparada para desempenhar nobre e corretamente sua parte.
Todo tratamento que se possa dispensar a esta irmã será de pouco proveito, a menos que ela faça a sua parte. Ela precisa fortalecer os músculos e nervos pelo exercício físico. Ela não precisa ser inválida, pois pode fazer bom e zeloso trabalho. Como muitos outros, possui ela imaginação doentia. Pode, porém, vencer e tornar-se uma mulher sadia. Tenho dado esta mensagem a muitos, e com os melhores resultados. Invalidez crônica. Certa ocasião fui chamada para ver uma jovem com quem eu estava bem familiarizada. Ela se achava doente e estava enfraquecendo rapidamente. Sua mãe desejava que eu orasse por ela. A mãe ficou ali chorando e dizendo: "Pobre filha, não viverá por muito tempo." Tomei-lhe o pulso. Orei com ela, e depois me dirigi a ela: "Minha irmã, se você se levantar e se vestir e for para seu trabalho costumeiro no escritório, toda esta invalidez desaparecerá." "Acha a senhora que isto desaparecerá?" perguntou ela. "Certamente", respondi. "Você tem enfraquecido as energias vitais pela invalidez." Voltei-me para a mãe e lhe disse que sua filha teria morrido de imaginação doentia se elas não tivessem sido convencidas de seu erro. Ela se educará a si mesma para a invalidez. Ora, esta escola é muito pobre. Mas eu lhe disse: mude esta situação. Levante-se e vista-se. Ela foi obediente, e está viva hoje. Com os seus two parents, teachers and students, 231, 1905. Indigestão causada pelo temor. O exercício ajudará ao trabalho da digestão. Andar após a refeição, conservar a cabeça erguida, pôr os ombros para trás e fazer exercícios moderados, será de grande benefício. A mente será desviada de si mesma para as belezas da natureza. Quanto menos a atenção se volta para o estômago após uma refeição, tanto melhor. Se estáis em constante temor de que vosso alimento vos fará mal, certamente ele o fará. Esquecei-vos a vos mesmos, e pensai em alguma coisa alegre. Testimonies for the Church 2, 530. Inspirar o desanimado. Falai aos sofredores de um compassivo Salvador. Ele olha com compaixão para os que consideram o seu caso sem esperança. Enquanto a alma está cheia de temor e terror, a mente não pode ver a terna compaixão de Cristo. Nossos sanatórios devem ser um instrumento em trazer paz e repouso à mente atribulada. Se puderdes incutir no desanimado fé esperançosa e salvadora, contentamento e alegria tomarão o lugar do desânimo e da agitação. Prodigiosas mudanças podem então ser operadas em sua condição física. Cristo restaurará tanto o corpo como a alma e, ao compreenderem sua compaixão e amor, eles descansarão nele. Ele é a brilhante estrela da manhã, que brilha em meio das trevas morais deste mundo pecador e corrupto. Ele é a luz do mundo, e todos os que lhe entregam o coração encontrarão paz, descanso e alegria. Com os seus two parents, teachers and students, 115, 1905. Milagres reproduzidos. Satanás é um dirigente estudante da Bíblia. Ele sabe que seu tempo é curto, e procura em todos os pontos desfazer a obra do Senhor sobre a terra. É impossível dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que estará vivo sobre a terra quando a glória celestial e a repetição das perseguições do passado se juntarem. Eles andarão na luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e dizendo ser Deus, operará milagres de toda espécie, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. O povo de Deus não encontrará sua proteção em operar milagres, pois Satanás reproduzirá os milagres que se realizarem. O povo de Deus provado e testado encontrará sua força no sinal de que se fala em Êxodo 31, 12, 18. Eles devem firmar-se na palavra viva. Está escrito: este é o único fundamento sobre o qual podem eles permanecer seguros. Os que quebraram o seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Testimonies for the Church 9 e 16. Apoderar-se do eterno a cura da mente deve estar livre de todo encantamento humano. Ela não deve arrastar-se para a humanidade, mas elevar-se ao alto para o espiritual, apoderando-se do eterno. Com os seus two parents, teachers and students, 120, 1901. Milagres simulados de Satanás.
Devemos estar precavidos contra as artes enganadoras de Satanás. Ele tomará posse dos corpos humanos, e fará doentes a homens e mulheres. Depois deixará repentinamente de exercer seu poder maligno, e será proclamado que se operou um milagre. Necessitamos agora ter um conhecimento verdadeiro do poder de Jesus Cristo para salvar perfeitamente todos aqueles que vêm a Ele. Os homens e as mulheres não devem estudar a ciência de como cativar a mente dos que com ele se associam. Essa é a ciência que Satanás ensina. Devemos resistir a todas as coisas dessa espécie. Não devemos brincar com o mesmerismo e o hipnotismo, a ciência daquele que perdeu o seu primeiro estado e foi lançado fora das cortes celestiais. A ciência de uma vida cristã pura, saudável e coerente é obtida por meio do estudo da palavra do Senhor. Esta é a mais elevada educação que qualquer ser terreno pode obter. Estas são as lições que se devem ensinar aos alunos de nossas escolas, para que estes possam sair com pensamentos puros e mente e coração limpos, preparados para galgar a escada do progresso e praticar as virtudes cristãs. Medicina e Salvação, 86, 1905. Esforço de Satanás para confundir as mentes. Por milhares de anos Satanás tem estado a fazer experiências sobre as propriedades da mente humana, e aprendeu a conhecê-la bem. Por meio de operações sutis, nestes últimos dias está ele ligando a mente humana com a sua própria, enchendo-a com suas ideias. E ele está fazendo essa obra de maneira tão enganosa que os que aceitam sua orientação não sabem que estão sendo dirigidos por ele à sua vontade. O grande enganador espera dessa forma confundir a mente de homens e mulheres a fim de que nada, a não ser sua voz, seja ouvida. Com os seus Two Parents, Teachers and Students, 244, 1907. Um perigoso sistema de cura da mente. Estou tão acabrunhada pelo teu caso que preciso continuar a escrever-te, temendo que em tua cegueira não vejas onde necessitas de reforma. Fui instruída com respeito a estares alimentando ideias com as quais Deus te proibiu lidar. Eu as chamaria de uma espécie de cura da mente. Supões que podes usar essa cura mental em tua obra profissional como médico. Em tons de séria advertência foram pronunciadas as palavras: cuida onde pões os pés e tua mente elevada. Deus não te indicou esta obra. A teoria de mente controlar mente é originada por Satanás para introduzir a si mesmo como obreiro por excelência, para pôr a filosofia humana onde a filosofia divina deve estar. Nem homem nem mulher alguns devem exercer sua vontade para controlar os sentidos ou a razão de outro, de maneira que a mente da pessoa se entregue passivamente à vontade daquele que exerce o controle. Essa ciência pode parecer algo bela, mas é a ciência que em caso algum deves manejar. Há alguma coisa melhor a que te dedicar do que o controle da natureza humana sobre a natureza humana. Ergo sinal de perigo. A única cura mental segura e verdadeira envolve muito. O médico deve ensinar as pessoas a desviarem o olhar do humano para o divino. Aquele que fez a mente do homem sabe precisamente aquilo de que ela necessita. Ao aceitares a ciência que começaste a defender, estás dando um ensinamento que não é seguro para ti nem para aqueles a quem ensinas. E perigoso impregnar as mentes com a ciência da cura mental. Um engenhoso engano. Esta ciência pode parecer-te muito valiosa. Contudo, para ti, e para outros, é uma astúcia preparada por Satanás. É o encantamento da serpente, que fere para a morte espiritual. Ela envolve muita coisa que parece maravilhosa, mas é estranha à natureza e ao Espírito de Cristo. Essa ciência não leva àquele que é vida e salvação. As pobres e aflitas almas com as quais és levado em contato necessitam de tua atenção mais do que ter recebido. Tens em teu poder animá-las a olharem para Jesus e, pela contemplação, serem transformadas à sua imagem. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo guiará tua mente na direção certa. Comunica a inspiração da verdadeira adoração e a comunhão da alma com aquele que lhe é vida. Ao vir em contato com ele, a mente é atraída para o centro de sua vida e inspirada com a essência de sua santidade. Sê cuidadoso, meu irmão, com respeito à direção para a qual tua fé se está inclinando. Jesus vive para fazer intercessão por ti. Permite que tua mente seja uma com a mente de Cristo.
Tendo sua mente, não te elevarás às alturas que por fim te trarão de volta para as mais baixas profundidades. Não te dediques a coisas que te parecem agora tão atrativas, mas que não conduzem a Cristo. Acenda tua ambição à mais elevada, pura e verdadeira sociedade com aquele em quem podes gloriar-te livremente. Então tua religião será uma força para o bem. Não te comunicarás então com aquilo que se provará uma armadilha para a morte. Apelo à perfeição. Nosso Salvador entende tudo acerca da natureza humana, e diz a cada ser humano: sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como Deus é perfeito em sua esfera, assim deve o homem ser perfeito em sua esfera. Os que recebem a Cristo acham-se entre o número daqueles aos quais são pronunciadas as palavras tão cheias de esperança. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estas palavras nos declaram que não devemos contentar-nos com nada menos do que o melhor e mais elevado caráter, um caráter formado à semelhança divina. Ao se processar um caráter tal, a vida, a fé, a pureza da religião, constituem um exemplo edificante para outros. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Experiência pessoal em defrontar a falsa ciência. No início de meu trabalho, tive que contender com a ciência da cura mental. Fui enviada de lugar em lugar para declarar a falsidade dessa ciência, que muitos estavam aceitando. A cura da mente era introduzida de maneira muito inocente, para aliviar a tensão da mente dos doentes dos nervos. Mas, quão tristes eram os resultados! Deus me enviou de lugar em lugar para repreender tudo que dizia respeito a essa ciência. Desejo falar-te claramente. Iniciaste uma obra que não tem cabida alguma na obra de um médico cristão, e que nenhum lugar deve encontrar em nossas instituições de saúde. Inocente como possa parecer, se exercida nos pacientes, essa cura mental será, no seu desenvolvimento, para a destruição deles, não para sua restauração. O terceiro capítulo da segunda carta a Timóteo descreve as pessoas que aceitam o erro, tais como uma mente exercer domínio completo sobre outra mente. Deus proíbe semelhante coisa. A cura mental é uma das maiores ciências de Satanás, e é importante que nossos médicos vejam claramente o verdadeiro caráter dessa ciência, pois por meio dela lhes virão grandes tentações. Não se deve permitir que permaneça uma partícula dessa ciência nas dependências de nossos sanatórios. Através da mente, Satanás pode controlar o corpo. Deus não deu nenhum raio de luz ou de encorajamento para que nossos médicos se dediquem à obra de uma mente exercer completamente o controle da mente de outro, de maneira que uma cumpra a vontade da outra. Aprendamos os caminhos e propósitos de Deus. Não permitas que o inimigo obtenha a mínima vantagem sobre ti. Não deixes que ele te leve a ousar querer controlar outra mente até que esta se torne uma máquina em tuas mãos. Esta é a ciência de operação de Satanás. Assim opera ele quando instiga os homens a venderem a alma por bebida. Toma posse do corpo, da mente e da alma, e não mais é o homem, mas Satanás que opera. E a crueldade de Satanás exprime-se quando o homem ergue a mão para bater na esposa que ele prometeu amar, proteger enquanto vivesse. As ações do ébrio são uma expressão da violência de Satanás. Um perigo real. Pois bem, meu irmão, acho que estás em real perigo. Apresento isto porque sei que estás em grande risco de ser seduzido por Satanás.
Estamos vivendo em um tempo em que todo aspecto de fanatismo força sua passagem entre crentes e descrentes. Satanás forçará a entrada, falando mentiras, hipocritamente. Apresentará tudo o que possa inventar, para enganar a homens e mulheres. Precisamente na proporção em que os homens perdem seu senso de necessidade da religião vital, tornam-se cheios de ideias comuns e terrenas, as quais exaltam como conhecimento maravilhoso. Os médicos que perdem sua firmeza em Cristo, tornam-se cheios de ideias próprias, que consideram como alguma ciência maravilhosa, e que deva ser introduzida na profissão médica como algo novo e estranho. Fui despertada pela meia-noite para escrever estas coisas. Permite-me dizer-te claramente que estás em um estado mental confuso, e que os esforços que realizas para libertar-te são em vão. Homem algum pode servir a dois senhores. Se procura servir ao mundo e ao Senhor ao mesmo tempo, o resultado será tornarem-se supremos em tua vida as praxes e os esquemas mundanos. Por quê? Pelo fato de a palavra de Deus tornar-se incompatível, pois o coração não é entregue a um modelamento e formação do Espírito Santo. A vontade não é entregue a Deus, e dessa forma se revela a inimizade a Deus. Escolhem-se para controlar os impulsos do coração natural, que servem ao homem natural. Meu irmão, enquanto nutrires tuas próprias suposições quanto à verdade, Deus não poderá iluminar-te. Em tua fase atual de caráter, não és capaz de compreender a melhor conduta a seguir na introdução de princípios que repousam sobre uma base sólida. Tua maior preocupação é minha posição compreendida de maneira adequada? Sou eu chamado como devia ser para resolver os assuntos? Tuas ideias egoístas jamais devem tornar-se o poder dominante em qualquer sanatório. Deves harmonizar-te com outros homens e mulheres que possuem discernimento. Nossos médicos não devem contentar-se com uma conversão pela metade. Necessitam eles de depositar toda a sua confiança em Cristo. Então as pulsações celestes de um novo coração modificarão a atmosfera que circunda a alma. Certifica-te de que és aceito por Cristo porque confias nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Sua justiça deve ser tua justiça. Ele a operou em teu favor, e quando a recebes ficas justificado na presença de Deus. Com os seus parents, teachers and students, 121, 1901. Guiar a mente para Cristo. Cristo, o poderoso restaurador, deve ser exaltado, e não qualquer médico humano. Médicos, Jesus ouvirá vossas orações. Enfermeiras, se mantiverdes viva comunhão com Deus, podeis com confiança apresentar os doentes perante Ele. Ele confortará e abençoará os sofredores, trabalhando e amoldando a mente, inspirando-a com fé, esperança e ânimo. A vida em Cristo, em sua graça, é o único poder capaz de com segurança ser levado a impressionar a mente humana. Todas as outras influências devem ser removidas. Não se deve permitir que nenhum indivíduo assuma o controle da mente de outra pessoa, pensando que, em assim fazendo, está contribuindo para que ela receba grande benefício. A cura mental é um dos enganos mais perigosos que podem ser exercidos em qualquer indivíduo. Poderá ser sentido alívio temporário, mas a mente da pessoa assim controlada jamais será tão forte e segura. Podemos ser tão fracos como era a mulher que tocou a orla do manto de Cristo. Contudo, se usarmos a oportunidade que Deus nos dá de ir a Ele com fé, Ele responderá tão prontamente como fez aquele toque da fé. Não é desígnio de Deus que qualquer ser humano entregue sua mente a outro ser humano. O Cristo ressurgido, que está agora sentado no trono à direita do Pai, é o poderoso restaurador. Suplicai-lhe o poder restaurador. Somente por meio dele podem os pecadores ir a Deus como estão. Jamais podem eles ir por meio de qualquer mente humana. O instrumento humano jamais deve interpor-se entre os instrumentos celestiais e os que estão sofrendo. Todos devem estar em posição de cooperar com Deus, dirigindo a mente de outros para Ele. Falai-lhes da graça e do poder daquele que é o maior médico que o mundo já conheceu. Ele veio ao mundo restaurar no homem a imagem de Deus. Ao ver que Satanás estava exercendo uma influência controladora sobre a mente de homens e mulheres a fim de promover seus intentos malignos, Cristo veio combater os poderes das trevas, interromper o controle que Satanás havia obtido sobre as mentes humanas.
Tornai o Salvador o centro das atrações. Um pastor disse certa vez que mal podia imaginar que Cristo houvesse conhecido alguma coisa sobre ciência. De que podia estar pensando esse pastor? Ciência. Cristo poderia ter aberto uma porta após outra da ciência. Poderia ter revelado aos homens tesouros da ciência nos quais eles podiam ter se banqueteado até o tempo presente. Mas sabedor de que estes conhecimentos teriam sido utilizados para fins não santificados, ele não abriu a porta. Ciência perigosa. Não pedimos que vos coloqueis sob o controle de qualquer mente humana. A cura mental é a ciência mais terrível que já foi defendida. Cada ser maldoso pode utilizá-la para levar a cabo seus próprios intentos. Não temos nada a ver com tal ciência. Devemos ter medo dela. Jamais devem os mais rudimentares princípios dela ser introduzidos em qualquer instituição. Cristo nada pôde fazer em favor dos que estão jungidos com o inimigo. Seu convite a nós é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando, em nossa experiência diária, aprendemos de sua mansidão e humildade, encontramos repouso. Não há, pois, nenhuma necessidade de buscarmos alguma ciência misteriosa para acalmar os enfermos. Já possuímos a ciência que lhes proporciona o verdadeiro repouso, a ciência da salvação, a ciência da restauração, de uma fé viva em um Salvador vivo. Medicina e Salvação, 105, 1901.